Você acredita que passar em um concurso público é só uma questão de ser inteligente, ter uma boa memória, ter uma boa capacidade de aprendizado? No papo de hoje você vai descobrir por que essa ideia está completamente errada e o que realmente faz diferença na hora de conquistar a tão sonhada aprovação. Então, se você quer aprender como lidar com o maior vilão de todo e qualquer concurseiro e como superar ele, me acompanha nesse vídeo. A verdade é que um concurso é desenhado para selecionar os mais constantes, não os mais inteligentes. De outro modo, talvez a prova do concurso fosse um teste de QI, se o objetivo fosse selecionar os mais inteligentes. Eu compartilhei isso lá no Instagram e bastante gente se identificou, bastante gente gostou da ideia, bastante gente ficou surpresa, bastante gente comentou, compartilhou, curtiu. Teve uma pessoa que colocou assim: como assim os mais constantes? Pergunta sincera mesmo. E aí eu comentei: como o material de estudo para um dado concurso é finito, ele tem um fim, ele não é infinito, aquelas e aqueles capazes de estudar mais vezes, independente de inteligência, tendem a reter mais o conteúdo e lembrar, por memória declarativa ou não declarativa, onde devem colocar o X na questão. A inteligência ajuda, claro, mas alguém menos inteligente e inconstante supera facilmente um super inteligente que simplesmente não leu determinada parte do edital porque deixou de estudar. O fator tempo de exposição material é incontornável. E a inteligência sozinha não define quem fica com a vaga. Esse que é o grande ponto, humanidade. Quão inteligente alguém precisa ser para adivinhar a resposta certa? Entende? Por isso que a inteligência ela não garante que você consegue a aprovação. Claro, ela facilita, ela torna mais fácil. Aquele papo, né? A disciplina vence o talento, mas o talento disciplinado é implacável. Aqui a gente está falando da inteligência também. Uma pessoa com altas habilidades, né? No inglês eles são nomeados de gifted. Então são presenteados, talentosos, uma pessoa que tem uma inteligência destacadamente acima da média. Essa pessoa ainda vai precisar se expor ao material para ter a chance de lembrar, para ter a chance de fazer associações. Então, a inteligência por si só não garante, mas claro que ela facilita. O grande fator que inteligentes ou não precisam dar conta é da constância. Eles precisam ter tempo suficiente de exposição ao material. Você precisa se expor ao material para poder aprender e reter aquela memória que vai ser declarativa ou não. Então, esse é um ponto importante. Para alguns ele é libertador, porque algumas pessoas pensam que ser inteligente é um pré-requisito para você passar no concurso. Para alguns outros vai ser frustrante, porque essa pessoa, talvez, você me ouvindo, se considere super inteligente e acredite que essa inteligência seria suficiente para você passar no concurso que você está estudando. E eu tô aqui para te dizer que a boa e má notícia, feliz ou infelizmente, ela não é suficiente. E vamos falar então da inteligência, né? Outro comentário que as pessoas fizeram quando eu coloquei esse Reels no ar você comentou que se um concurso fosse desenhado para selecionar os mais inteligentes, pela lógica, a prova seria um teste de QI, mas ele não define inteligência. Por isso que eu coloquei aspas, humanidade, lendo para você aqui, porque essa ideia é verdade. Um QI ele não define, ao menos não sozinho. O grande ponto é, o QI é a medida formal de inteligência, quero dizer, uma das medidas formais de inteligência, né? Quando a gente está fazendo uma bateria para avaliação de inteligência, né? Existem testes de linguagem, existem testes de memória, de criatividade, de raciocínio lógico matemático, e o QI, o teste de QI, né, para avaliar o quociente de inteligência faz parte dessa bateria. O que eu mencionei é que se as bancas elas quisessem avaliar a inteligência, elas precisariam recorrer a uma medida formal de inteligência. E o teste de QI estaria entre elas. Então, você não encontra um teste de QI quando você entra para fazer a prova, justamente porque não é a inteligência o parâmetro. O parâmetro acaba sendo quem passou pelo material mais vezes, quem se deu a oportunidade, porque conseguiu ser constante, e passar pelo material mais vezes. Inclusive, tem outros comentários que eu queria ler com você, de algumas pessoas comentando sobre como isso fez parte da realidade dela. Uma pessoa comentou assim: realmente, assim que terminei a faculdade, comecei a fazer a pós. Durante o processo, fiz meu primeiro concurso e passei. Eu já estava em uma rotina de estudo e isso fez toda a diferença. A constância nos estudos era a minha rotina. Quero dizer, essa pessoa, com muita facilidade, colocou os estudos na rotina dela, os estudos para concurso no caso, porque ela já tinha uma rotina de estudos vinda da faculdade e continuada na pós ali. Uma outra pessoa comentou algo, inclusive, ainda mais interessante. Olha, concordo, eu fui treinada a estudar constantemente. Minha mãe sempre me inscrevia em provas e eu passei no concurso sem estudar diretamente para ele. Eu já estudava a vida toda. E assim também com duas faculdades que fiz. Uma particular, usando a nota do Enem, tirei 925 na redação, e a outra pública. São dois exemplos, dois comentários, humanidade, duas experiências de duas pessoas que talvez concordem ou não com a sua, mas que reforçam a ideia de que a constância é a variável mais importante. E uma dessas pessoas comentou comigo que foi identificada com altas habilidades, que ela se considera inteligente, nenhuma delas falou a respeito disso. E essa é a liberdade dessa verdade, que é, uma vez que você pleiteia, que você sonha com um cargo público, é possível para você, na medida do que é possível você ser constante nos estudos. De novo, por mais inteligente que você seja, né? Inclusive, lembrei aqui de uma mentoria em que eu falava sobre isso com um mentorado. Ele tinha um laudo de altas habilidades e vinha com dificuldade para engajar, e aí ele comentava um pouco a respeito de outras pessoas
pessoas que ele conheceu extremamente inteligentes, mas ele comentou comigo também de como essas pessoas devoravam o livro. Então, a combinação na cabeça dele era ser super inteligente e ser super constante. Era essa combinação. Eu ouvindo ele falar sobre isso, concordei. De fato, essa é uma combinação poderosíssima. É aquilo que eu falei. O talento disciplinado é implacável. Porém, ainda quando a gente fala de uma inteligência acima da média, constância barra disciplina vai ser necessária. Enfim, só para finalizar em relação à mentoria, basicamente, meu trabalho era ajudar ele a entender que pra você ser super disciplinado, primeiro você tem de ser simplesmente constante. Eu tenho que começar de algum lugar. Então, meu trabalho era incutir, ajudar essa pessoa com a humildade. E é sobre ela que eu quero falar em seguida. Existe uma diferença, humanidade, em estudar pro edital, quando o edital abre, e estudar antes do edital abrir com base em outros editais do ano passado. Por quê? Porque num dos casos você tem um tempo de exposição maior, lembra que eu mencionei? O fator tempo de exposição ao material é incontornável. Então, nesse caso, estudar antes do edital abrir, com base nos editais anteriores, é uma forma de aumentar seu tempo de exposição. E aí, a constância, ela ganha do talento. As chances dela conseguir a aprovação são bem maiores do que a pessoa, talvez seja super inteligente, mas começou a estudar nos 3 meses entre a abertura do edital e a realização da prova, talvez até obsessivamente ali, né? Estudando 6, 8, 4 horas por dia. Ainda assim, a pessoa que estava estudando antes, tanto mais antes ela estava estudando, inclusive, mais vantagem ela tem. Então, ela tem essa vantagem diante do obsessivo ali. E é só você parar para pensar, humanidade. A constância requerida nos concursos é diferente da lógica da escola. Na escola, a gente está acostumado a quebrar a meta em pequenas metas. A gente tem as unidades, a gente ainda tem a recuperação, enfim. Você consegue notar que a janela de tempo é menor. No caso de um concurso, não existe essa gradação. Você pode criar simulados para você ir preenchendo, claro, você ir verificando o seu progresso, mas isso é basicamente algo que você definiu. Você se organizou desse modo. Caramba, uma criança trancou o gato entre a rede na janela e a janela. Então o gato tá trancado do lado de fora da janela, que é uma janela transparente, e ele tá brincando com o gato. Essa criança deve estar sozinha em casa. Deus ajude esse gato. E ela também, né? Mas enfim, pelo menos tem a rede ali, o gato não vai cair. Mas me distraiu um pouco. E aí o ponto é, humanidade, a lógica é diferente. Então, no caso do concurso, você precisa estudar por uma quantidade de tempo, não tem o prazo, não tem o deadline fungando no seu cangote. E isso é super desafiador para as pessoas. É por isso que os concursos são mais desafiadores do que a experiência da escola. Assim como o TCC tende a ser a mais desafiadora das experiências da faculdade, a escrita da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, porque muda um pouco a dinâmica, né? É um prazo longo para eu entregar alguma coisa no final dele. No caso do concurso, nem tem esse prazo, como eu mencionei. E eu preciso estar engajado para estar com tudo pronto no final, não tem pequenas metas em geral. Claro, no caso da dissertação e da tese pode haver, tem que entregar X e Y, mas o que você precisa mesmo é estar com tudo pronto no prazo final ali. E aí o grande ponto, humanidade, é que por mais que você entenda isso racionalmente, que os concursos são desenhados para selecionar os mais constantes, não implica que você vai conseguir ser constante, porque na prática existem emoções, na experiência de estudo de uma pessoa, emoções como a ansiedade, emoções como a culpa, emoções como a vergonha, eu estou sempre citando elas porque elas estão muito presentes na experiência de estudo. Assim como o tédio e a frustração, essas emoções, elas super dificultam a nossa vida pra gente fazer aquilo que faz todo sentido na prática. Ok, Herbert, faz sentido, realmente. Pô, se eles quisessem avaliar a inteligência, eles fariam um teste pra saber quem é mais inteligente. O que eles querem é saber quem se expôs mais tempo. E não é nem que eles querem, humanidade, pra ficar ainda mais assertivo. Não é que as pessoas que estão desenhando ali o concurso, que estão definindo os prazos, que estão montando o edital, a banca que está montando as questões, não é que eles pensam, vai passar os mais constantes. É que o concurso, na prática, acaba selecionando os mais constantes, por conta do tempo de exposição que é necessário e de questões aleatórias que podem cair sobre um conteúdozinho que você não viu, que estava lá no último parágrafo de um edital com um tema X que você acabou pulando, porque, caramba, já estudei muito isso aqui. Claro também que quando você pega um edital, o interessante é fazer um estudo estratégico, você não vai dar a mesma atenção para tudo. Tem coisas que tem mais probabilidade de acontecer, de cair na prova. Mas o grande ponto é que você precisa ter passado por ela, ou por outras coisas que não tinham tanta probabilidade assim, quando você precisar responder a questão falando sobre aquilo. E aí o ponto é, pensa na pessoa que acabou de abrir um edital para o concurso, não sei, da Polícia Federal, e ela tem 4 meses para estudar. E aí ela para e pensa, caramba, eu tenho pouco tempo, tenho muita coisa para estudar, se eu estudar menos do que o necessário, eu não vou dar conta de tudo. Inclusive, eu concordo com o Herbert de que eu preciso me expor estrategicamente aqui, em repetidas vezes, inclusive, porque ainda tem isso, né? Você tem que voltar lá para aumentar a sua capacidade de reter o conteúdo. E eu vou fazer isso me dedicando o máximo de horas possível. A pessoa vai pensar desse modo. Agora, vamos imaginar a mesma pessoa que decide estudar para a Polícia Federal, que talvez tenha o sonho, mas que não tem um concurso aberto para se inscrever. Ela começa a pensar, putz, eu vou dedicar um tempo para estudar. Talvez eu não vá estudar às 8 horas porque, poxa, não tem pressa nesse sentido. Mas será que faz diferença eu estudar, sentar para estudar meia hora? Sentar para
estudar 1 hora? Porque quando a gente pensa em ser constante, com prova aberta ou não, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é estudar bastante e ser constante. É isso que eu sempre digo pro pessoal na comunidade Hoje Não Procrastino, no Instagram, na mentoria, na terapia. A gente já começa a buscar a constância com a cabeça na performance. Então eu quero estudar todo dia, eu quero a constância, mas eu quero uma constância do jeito certo. E isso acaba dificultando um pouco por conta das expectativas / ansiedades que a gente aprendeu em relação ao que é estudar certo, né? E na prática é muito mais inteligente que a gente foque primeiro na constância, e uma vez que a gente alcança a constância, a gente muda o foco, transiciona para performance, porque aí eu já tô lá todos os dias, mas não faz sentido, não faz o menor sentido que eu busque render horas e horas líquidas quando eu não consigo nem estar lá todos os dias, ou mais próximo disso. Aí na prática vai acontecer isso que acontece com bastante gente. Comecei a estudar pro concurso, nem abriu o edital ainda, né? Ou já abriu o edital. Comecei a estudar, estudei 2 semanas, estudei do jeito certo. E aí, na prática, eu estudei 2 semanas, foram 2 horas por dia, mas aí na terceira semana eu comecei a cambalear, na segunda já não estudei 4 horas na terça para poder compensar, já ficou muita coisa, ficou desgastante para voltar na quarta, estudei só 1 hora, na quinta, eu tinha que estudar então 3 horas, porque estudei só 1 no dia anterior, tinha que somar com as 2 daquele dia, e aí, caramba, estudei as 3 horas, ficou desgastante também, no sábado não estudei, no domingo menos ainda, na outra semana eu já não voltei. Por quê? Porque essa pessoa simplesmente estava exigindo dela um nível de engajamento que ela não tinha construído aí, ela não construiu, pensa numa construção, diferente de se ela tivesse começado, caramba, com meia hora, depois transicionando para 45 minutos, depois para 1 hora. É uma construção que tem a ver com adaptar o seu corpo àquela nova realidade, àquela nova experiência. É sobre fisiologia também. E também é sobre emoções, porque afinal as emoções também são sobre fisiologia, né? Tudo funciona dentro de um corpo. Então tem tem a culpa de eu já devia ter começado a estudar, eu já devia estar estudando mais, eu já devia ter lido esse edital, eu devia ter engajado daquela primeira vez que eu comecei no início do ano, agora a gente está no, sei lá, no meio do primeiro semestre ou no meio do ano e eu abandonei. Talvez seja essa pessoa, inclusive, que na terceira semana desistiu, humanidade. Ela tem culpas acumuladas, frustração acumulada, ansiedades acumuladas que impedem que ela veja a humildade de começar e de construir o hábito, que é a coisa mais inteligente, com maus olhos, que ela fica inclinada a não fazê-lo. Então ela vai invariavelmente acabar voltando para fazer o certo, que é estudar 1 hora, 2 horas, igual ela viu um influencer de concursos no Instagram dizer que é o certo, e ela vai na busca dessa hora líquida, que eu concordo que é importante que você se preocupe, mas que é importante depois que você alcança o básico. Se você não tem o básico, você vai enfiar os pés pelas mãos. É que nem tentar ir na academia e querer já levantar 150 no supino. Seu músculo não tá pronto. Tá entendendo o que eu tô falando, humanidade? Você não construiu esse repertório, você não construiu a possibilidade disso ser sustentável. Você pode fazer 1 semana, 2, mas muito provavelmente você não vai conseguir suster porque você não construiu o hábito. É uma construção. Igual na hipertrofia lá na musculação. Então é isso, humanidade. Esse é o conteúdo de hoje. Poxa, você sabe como é que funciona no YouTube, né? Se você gostou desse conteúdo, dá um like pro YouTube sinalizar para mais pessoas que esse conteúdo é relevante, pessoas que estão aí padecendo com a procrastinação, procrastinando à torta e à direita sem saber o que fazer. Você descobriu um pouco dessa direção hoje. Compartilha isso, pô, compartilha. Além de tudo, o seu like reforça o meu comportamento de fazer esses conteúdos para você. Não sei se você lembra, mas o YouTube é grátis. Então, nesse caso, é a sua forma de me recompensar. Deixa um like, assim eu vou saber, olha, aquele conteúdo teve mais like, a galera gostou daquele conteúdo ali, vou fazer mais dele. Enfim, humanidade, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário e não esquece de se inscrever, porque se esse conteúdo foi relevante, outros também desse canal com certeza serão para você, beleza? Ah, antes que eu me esqueça, se você quiser conhecer a comunidade de estudos, que por hora, até onde eu tenho notícia, é a única comunidade de estudos com foco em educação emocional, com foco na sua saúde emocional, não deixe de conhecer, no link na descrição, a comunidade Hoje Não Procrastino. A comunidade de estudo que eu montei, que já tem mais de 1 ano e que já ajudou várias e continua ajudando várias e várias pessoas a conseguirem fazer a jornada do caos, a constância nos estudos, lidando com elas próprias, as próprias emoções e exercitando a tal da humildade, tão necessária, tão importante. Então é isso, humanidade. Like, comentário, se tiver alguma dúvida, não esquece de se inscrever. E se você quiser conhecer mais da comunidade de estudos, Hoje Não Procrastino, link na descrição. Valeu!